Bom dia, quinto ano! A gente volta aqui com conteúdo de geografia, é o último conteúdo para sua avaliação e eu espero que vocês possam interagir comigo, mesmo vocês estando aí, eu estando aqui. Pessoal, a gente vai voltar para a região norte, tá? Último conteúdo que foi visto em sala de aula. Não deu tempo da gente concluir esse conteúdo em sala de aula, então eu vou fazer essa leitura pausada em alguns momentos. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo e possam fazer uma excelente avaliação, tá bom? Então vamos lá. A região norte. Gente, a região norte é a maior região em extensão territorial do Brasil. Das 5 regiões que o Brasil tem, ela é a maior em tamanho, ela tem 42,25% do território brasileiro, porém é a menor em população, ela tem 7 estados. Nós temos o Amazonas, tá? Com a capital Manaus, nós temos Roraima, Boa Vista, Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco, Pará, Belém, Amapá, Macapá e Palmas, Tocantins. Vou fazer algumas explicações sobre a região norte antes mesmo da gente passar para frente, tá? A região norte, ela é uma das regiões que mais se tem uma vegetação fechada, tá? Não tem outra região com vegetação fechada como ela, que a gente chama de vegetação densa. É uma vegetação que influencia também no clima, tá? A floresta amazônica, ela é a vegetação do próprio Amazonas, tá? É a maior vegetação que aparece na região norte. Então, no mapa da região norte, a gente pode observar que dos 7 estados, a gente tem alguns em maior tamanho, né? Bem maior, como o Amazonas, onde fica a floresta amazônica. A floresta amazônica também é a vegetação predominante da região norte. Não significa que não tenha outros tipos de vegetação, e sim tem. Nós ainda encontramos em alguns locais o cerrado, campo e em pequenas quantidades, tá bom, pessoal? O clima predominante da região norte é o clima equatorial. Ele é quente, porém é úmido. Tem chuvas devido à vegetação. A vegetação, a gente até gosta muito de brincar dizendo que ela chama chuva, mas chama assim. Ela tem essa característica de umidificar o ambiente. A floresta amazônica, ela apresenta a maior diversidade de plantas, animais, e os rios Amazonas, Tocantins e Araguaia e seus afluentes correm por ela em diversas direções. Pessoal, a demografia da região norte, tá? Ela possui 45,25% do território brasileiro. Esses dados são feitos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o primeiro instituto. Demografia da região norte. Gente, a demografia da região norte... Demografia da região norte, ela possui 45,25% de todo o território brasileiro. Encontramos os 2 maiores estados do Brasil em extensão territorial, ficam eles, Amazonas e o Pará. Sua densidade demográfica é de 4,1 habitantes por quilômetros quadrados, sendo a menor entre as regiões do país. Isso significa que é a menor em pessoas, tá, gente? Uma menor quantidade de pessoas, porque ela é a maior em território. Os grupos étnicos da região norte. A população do norte é largamente formada por caboclos, que são descendentes de indígenas e portugueses. Desse fato, é a única região do Brasil onde se encontra a maior ancestralidade de indígenas e que predomina ainda a população indígena nativa. No século XX, muitos nordestinos também migraram para a região norte, tá, pessoal? Lá existem diferentes tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente que habitam e são eles. Antes mesmo de passar para essa parte do livro, eu gostaria de voltar sobre a questão dos nordestinos na região norte. Isso aconteceu em meados de 1960, quando os nordestinos passaram por um processo de êxodo rural. Vamos dizer, é uma migração... Então, no início do século XX, muitos nordestinos passaram a morar na região norte em busca da tal borracha, foi o ciclo da borracha, tá?
No norte a gente encontra muito a seringueira, que é a planta que dá origem ao látex. E essa planta, ela produz esse látex que a gente produz borracha. E esse ciclo da borracha foi uma das coisas que mais chamou a atenção das pessoas, principalmente devido ao dinheiro que dava, ok? Então vamos lá. Os seringueiros é a figura típica da região. Dedica-se à exploração do látex, que é um líquido que é retirado da seringueira, que é a árvore típica da floresta amazônica. Não significa que não só exista a seringueira na Amazônia. Os seringueiros é a figura típica da região. Eles se dedicam à exploração do látex, que é o líquido que é retirado da seringueira, que é a árvore típica da floresta amazônica. Isso não significa que só exista esta planta na floresta. Não, a floresta ela tem uma diversidade muito grande de flora, né? Mas essa é a mais procurada, é a mais típica. Essa imagem ela mostra como é retirado esse látex. O látex ele é retirado da planta em cortes que eles dão no caule da planta, na diagonal, pequenos cortes, um do ladinho do outro, e eles colocam algumas cuias, a gente chama de cuia, mas pode ser uma bacia. E aí durante o período da noite, a seringueira ela sai esse produto, o látex ele sai como se fosse um suor, como se fosse um choro. E aí ele vai escorrendo e vai caindo nesse recipiente. Depois, pelo horário da manhã, eles vêm e retiram e aí eles vão trabalhar com essa matéria-prima. Os ribeirinhos. Os ribeirinhos, são as pessoas que vivem às margens dos rios, tá? Eles moram em casas que a gente chama de palafitas. São aquelas casas que vocês veem nos documentários, casas que são em cima de estacas e sobre um rio. Então, eles desempenham as atividades como o artesanato, a agricultura e também a pesca. Terceiro item, os indígenas. Eles vivem da agricultura, da caça e da pesca e, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, são cerca de 180 mil indígenas e é a maior população indígena do país. Eu não poderia deixar de fazer um parêntese nessa situação, porque diante da pandemia que nós estamos vivendo, esse número ele foi reduzido. Porque a pandemia ela chegou na região norte. Porém, na avaliação de vocês, se houver alguma citação sobre esse dado, vocês precisam responder conforme o dado do livro, não do que está acontecendo atualmente, ok? O relevo da região norte. O relevo da região norte é a planície amazônica, tá, pessoal? É a maior planície do nosso país. Essa divisão do relevo, ela resulta em vários nomes, tá? Terraços, fluviais, terras firmes, igapós. E os limites do relevo da região norte são, ao norte, o maciço das Guianas, ao sul, o Planalto Central, ao oeste, as Cordilheiras dos Andes e ao leste, o Oceano Atlântico. As planícies e terras baixas amazônicas. Nós temos as várzeas, tá? Terraços fluviais, terras firmes. Tudo isso ela corresponde a todas essas terras que ficam ao redor dos grandes rios da Amazônia. A maioria das pessoas na região norte moram próximos dos rios, porque há uma vastidão muito grande de rios e é onde eles retiram seu alimento também, tá? Tanto fazem seu transporte pelos rios, como também retiram seus alimentos, ok? Podemos destacar alguns planaltos também. Tem o Planalto das Guianas, temos o Planalto Central. O clima da região norte. A região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes chuvas. São características das chuvas de conversão, ou da hora certa, em que geralmente ocorre no final da tarde e se formam da seguinte maneira. Com o nascer do sol, a temperatura começa a subir, ou seja, aumenta toda a região, o aquecimento provoca uma evaporação e o vapor dessa água no ar se eleva, formando grandes nuvens com a diminuição da temperatura,
causada pelo passar das horas do dia, e esse vapor de água se precipita, caracterizando as chuvas da hora certa. A gente tem alguns estados aqui no Brasil que tem essa chuva da hora certa. Um deles é Belém, no Pará. Todos os dias, às 4 horas da tarde, chove 1 hora de chuva. Então, pessoal, sobre a floresta amazônica, a gente pode dizer que além dela se localizar na região norte, ela também faz limites com outros estados que não fazem parte da região norte, como o Maranhão e o Mato Grosso. Além também dela fazer limites com outros países, nossos vizinhos. E aí nós temos a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Equador, a Bolívia, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. A biodiversidade da floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e apresenta a maior concentração de biodiversidade do planeta. Nela existem milhares de espécies de animais e plantas, e é dela também que a gente retira a nossa maior botânica mundial. Muitos estrangeiros têm interesse em conhecer as belezas desse extraordinário ecossistema, onde há muitas riquezas, como as matérias-primas vegetais, das quais os povos tradicionais da região tiram seu sustento, mas se essa exploração for desordenada, todos esses recursos naturais podem se esgotar. Uma das soluções encontradas para evitar a devastação da floresta foi a adoção do desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é utilizar os recursos naturais racionalmente, isto é, utilizar os recursos sem destruir e nem causar dano ao meio ambiente. Uma das empresas que a gente pode citar é a Natura, né? A empresa que mais produz cosmético no Brasil e que trabalha com esse desenvolvimento sustentável. Utiliza sim da botânica e da vegetação da floresta amazônica, mas faz replantio mensalmente para que haja sempre a matéria-prima e em vastidão, não fique escassa. Muitas comunidades que vivem na floresta já exploraram seus recursos de forma sustentável, respeitando a natureza, e porém muitos mais ainda precisam ser feitos, pois, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, 15% da floresta já foi devastada. E é por isso que é sempre pauta de vários congressos, de várias reuniões mundiais, a situação da nossa floresta amazônica. Porque além de ser o nosso berço mundial, que além de ser o berço, né, de toda a biodiversidade do nosso planeta, é de onde se retira a maior parte de toda a nossa botânica, de todos os nossos remédios e vacinas do mundo. Vamos falar sobre a economia da região norte. A economia da região norte é baseada no extrativismo animal, vegetal e mineral, tá, pessoal? Isso não significa que não tenha indústria. Pelo contrário, eles têm a maior parte de produção industrial, acredito eu, que é até do nosso país, porque eles têm a Zona Franca de Manaus. Mas a questão da economia mesmo, a base econômica da região é o extrativismo animal, o mineral e o vegetal. Ele representa a caça, a pesca, tá? Da fauna. Eles também produzem arroz, eles produzem abóbora, feijão, milho, banana. Eles têm a extração dos minérios, né? Como manganês, como ouro, algumas jazidas ainda de ouro. E que a gente cita até aqui no livro, como na Serra dos Carajás, que eles ainda por muito tempo tiveram diamantes, alumínio, estanho, ferro. Na Serra do Navio, manganês, bauxita e níquel, e no Amazonas mesmo, na Amazônia, petróleo, tá, e gás natural. O extrativismo vegetal da região norte já foi muito importante, tá? Atualmente a madeira é o principal produto extrativo. E nós temos aí os estados do Pará, do Amazonas e de Rondônia como muitos exploradores do látex na produção de borracha e também na retirada da castanha, nas sementes que são oleaginosas e entre outros recursos. Nós temos também a agricultura, tá? Lá, com um crescimento enorme da produção de soja, de arroz, de guaraná, do cacau, do cupuaçu, do coco, do maracujá e também da mandioca. Muitos habitantes praticam agricultura sustentável, né, de subsistência, que é aquela que... A agricultura lá
relação ao crescimento das plantações foi muito grande. Ela aumentou muito nesses últimos anos. Eles agora produzem soja, arroz, guaraná, mandioca, cacau, cupuaçu, coco e maracujá. Os habitantes praticam a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura para seu uso próprio. E, em geral, eles moram às margens dos rios, que a gente chama de várzeas. Hoje em dia, em algumas áreas dessa região é praticada agricultura comercial também, tá? Que é para venda. E nós vamos trabalhar também, vamos falar também sobre a pecuária. A pecuária, a paisagem predominante da região norte é a grande floresta amazônica, que é um dos assuntos que mais são debatidos, né? Novamente, eu vou bater novamente nessa tecla da questão do debate sobre a floresta amazônica. Por quê? Porque a floresta, ela era para ser a maior, não era para ser mexida, né? A pecuária, a paisagem predominante da região norte é a grande floresta amazônica. Não é propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de projetos agropecuários vem estimulando essa atividade ao longo das rodovias como Belém de Brasília, Brasília de Acre. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui sem ler muito para poder vocês entenderem. A questão é ter muita terra e terra barata. Então, as pessoas estão comprando muita terra na região norte e produzindo vários pastos para a criação de gado, devido ao valor do latifúndio, ok? É importante salientar que todas as atividades econômicas, a mais prejudicial à floresta é a pecuária, porque devasta grandes trechos de mata. Se vocês prestarem atenção, quando a gente vê aquelas reportagens que sobrevoam a Amazônia, você vê várias clareiras, que são buracos na floresta. Isso aí não pode estar acontecendo, isso não pode se propagar. Por quê? Porque além dela ser esse berço dessa nossa botânica, esse berço da nossa biodiversidade, isso vai fazer com que não haja a tempo hábil um retorno dessa vegetação. Passa-se anos para que uma planta, para que uma árvore daquela cresça, às vezes 100 anos. Então não tem como se fazer esse replantio. Então é por isso que há uma fiscalização tão ostensiva sobre isso. As variações linguísticas da região norte também... Vamos falar agora das variações linguísticas da região norte. Como na nossa região nós temos palavras que em outras regiões não se conhecem, a região norte também tem essa variação. Vou citar para vocês algumas palavras que no livro de vocês já vieram com significado. Carapanã, muriçoca ou pernilongo, taperobá, cajá, curumim, criança, igarapé, canal entre ilhas ou entre ilhas e o continente, imerá, eles dizem que é fazer uma careta para intimidar alguém. Bem diferente, né, pessoal, da nossa linguagem aqui. Mas, como todas as regiões têm a sua forma linguística, é só mais um aprendizado para todos nós. Turismo da região norte. Na época da grande extração da borracha, a região norte atraiu muita gente. Esse ciclo da sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive culturalmente, né? Com a produção de lugares para que as pessoas pudessem apreciar a arte, dança, música. E assim que surgiu o primeiro teatro do Amazonas, que fica em Manaus, e o Teatro da Paz em Belém. A região norte há muitas danças, lendas, a gastronomia é variada, o artesanato também, existem algumas festas chamadas foguedos, que são característicos de alguns lugares. A gente tem a Ilha do Marajó, que oferece vários passeios pelos rios, ok? E nós temos também praias lá também, que a gente tem aqui, tem um modelo de uma, né? Tem um exemplo de uma, que é a Praia do Jalapão, do Tocantins. São praias fluviais, de água cristalina e areias finas. Aqui vocês vão ter
Cachoeira Velha, no Tocantins, que é uma das maiores atrações turísticas também, e ela é formada por duas quedas em forma de uma ferradura. Além dos pontos turísticos, também existem as comunidades Mumbicas, né? Vamos lá, não. Além desses pontos turísticos, também existem as comunidades mumbicas, Encontro das Águas, Serras em Gerais, Dunas do Jalapão e entre outros. Pessoal, espero que não tenha ficado tantas dúvidas. Eu tive que fazer um apanhado dos pontos principais da nossa unidade, da região norte. E a partir de agora, vocês vão voltar para as nossas atividades da região norte, que eu vou fazer as correções com vocês. Então, pessoal, na nossa atividade, observe no mapa a região norte e responda o que se pede. Aí está pedindo para que vocês coloquem as capitais de cada dos 7 estados. Então, Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. Pode pintar? Pode sim. Coloca uma cor para cada estado nesse quadradinho e coloca o nome da capital, ok? Vamos para a segunda questão. Pesquise no dicionário o que é densidade demográfica e escreva o significado abaixo. Então aí, ó, é o crescimento da população do mundo ou de uma determinada região. Vamos para a terceira questão. Cite a variedade de povos que vivem na região norte de acordo com o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Aí a gente já tem apresenta comunidades indígenas, imigrantes nordestinos, paranaenses e gaúchos. Quarta questão, sublinha a única frase que não é verdadeira. O item que nós marcamos foi o item B. A floresta amazônica não apresenta uma grande diversidade de plantas e animais. Lógico que está errado, ela apresenta a maior diversidade de plantas e animais. Quinta questão. Observe o mapa político do Brasil na página 8 e marque verdadeiro para as frases verdadeiras e F nas falsas. Letra A. As unidades federativas, que são os estados da região norte, fazem limite com alguns países vizinhos do Brasil e com algumas regiões brasileiras. Item V, verdadeiro. Item B. A região norte faz divisa com os Estados Unidos e o Canadá. Falsa. Item C. Colômbia, Suriname, Guiana, Peru são alguns dos países com os quais a região norte faz limite. Verdadeira. A região norte faz limite com as regiões nordeste e centro-oeste. Verdadeiro. Na atividade da página 36, nós vamos trabalhar com a nossa hidrografia e o nosso relevo. Pesquise no texto e responda qual é a principal bacia hidrográfica da região norte, a bacia do rio Amazonas. Letra B. Como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo? Está na Ilha do Bananal e está localizada na bacia do rio Tocantins. Letra C. Cite as principais formas de relevo da região norte. Nós vamos colocar planícies, planaltos e depressões. Segunda questão. Escreva V para as verdadeiras e F nas falsas. O rio Tocantins é o principal rio da região norte. Falsa. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido como pororoca. Verdadeiro. A ilha do Marajó situa-se junto à foz do rio Amazonas. Verdadeiro. Quando ocorre o encontro do rio Solimões com o rio Negro, suas águas se misturam. É falsa. E a terceira questão é para você escrever um pequeno texto sobre o rio Amazonas. Dá uma olhadinha lá novamente no texto e tenta formar aí um pequeno texto, não precisa ser de muitas linhas, sobre o rio Amazonas. Vocês vão ter uma grande quantidade de informações sobre o rio Amazonas no texto, então não vai ter dificuldade de fazer essa questão. Na página 37, vocês vão ter a quarta questão. Os limites do relevo da região norte são: ao norte, o maciço das Guianas, ao sul, o Planalto Central, ao oeste, a Cordilheira dos Andes e ao leste, o Oceano Atlântico. Quinta questão. Observe no mapa da hidrografia da região norte. E vocês podem observar o mapa. E aí vocês vão fazer o seguinte questionamento. Circule no mapa acima o rio Amazonas, está ali ele circulado, vamos lá, e escreva o nome de alguns seus afluentes. Nós vamos ter o rio Solimões, o rio Madeira,
o rio Juruá, o Rio Negro e o rio Tapajós. Para a página 41, atividade da página 41. Primeira questão, verdadeira ou falsa? Na região norte, o clima é frio o ano todo? Falso. A vegetação é composta de mangues, cerrados, floresta amazônica e campos? Verdadeira. Em alguns trechos da região, o clima é tropical? Verdadeira. A vegetação predominante da região é a floresta amazônica? Verdadeira. A friagem acontece durante todo o ano? Falso. Segunda questão, escreva as características dos tipos de mata que se encontram na floresta amazônica, criando uma legenda para cada imagem. Aí vocês vão ver a primeira imagem e a sugestão é uma mata que se localiza em áreas que são alagadas apenas no período das cheias dos rios. E a gente pode daí colocar o nome embaixo da figura e aí a figura eles colocaram como mata de várzea. Na segunda imagem, eles colocaram a mata de igapó. Se localiza próximo aos rios e em terrenos baixos, sempre alagados. Na terceira, vocês vão ter quais são os tipos de vegetação que aparecem na região norte: cerrado, campos, mangues e a floresta amazônica. Na página 45, a atividade vem relacionada à economia da região norte. De acordo com o que você leu, responda. Voltem aí para a página 45. Qual é a base econômica da região norte? Os extrativismos animal, vegetal e mineral. Segunda questão. Numere de acordo com o tipo de atividade. Nós temos 1 para atividade do extrativismo animal, 2 para extrativismo vegetal, 3 para extrativismo mineral. E aí as perguntas: envolve exploração de ouro, ferro, alumínio e manganês. 3. Extrativismo mineral. Explora espécies vegetais. 2. Extrativismo vegetal. Atividade que tem provocado ameaça à fauna. Extrativismo animal. 1. Terceira questão, encontre no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. Aí vocês vão ter na primeira linha, na horizontal, sementes oleaginosas. Na segunda linha, também na horizontal, látex. Terceira linha, na vertical, madeira. E na última palavra, nós vamos encontrar castanha. Quarta questão. Quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Mandioca, pimenta do reino, ferro, cacau, guaraná e malva. Página 46. Quinta questão. Quais são os principais produtos minerais? Nós vamos ter o diamante, o alumínio, o estânio, o ferro, manganesa, bauxito, níquel, petróleo e o gás natural. Sexta questão. Que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Nós temos indústrias de bens de consumo, de eletrônicos e de informática. Para quem não lembra, são os produtos que vocês utilizam, como celulares, televisões, computadores, todos são produzidos lá. Sétima questão. Devido à grande quantidade de floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolve-se a criação bovina. Quais são esses estados? A criação bovina desenvolve-se nos estados do Tocantins, de Roraima, Rondônia e no Pará. Oitava questão. Das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta e por quê? É a pecuária, porque devasta grandes trechos de mata. A nona questão. Para você, o que acontece quando devastamos a floresta de forma ilegal? Isso é pessoal e vocês têm a capacidade, estão preparados para responder essa questão. O porquê que essa devastação da floresta de forma ilegal é tão prejudicial. Página 48. Nós vamos lá para a página 48. Primeira questão. Associe as palavras e expressões usadas na região norte ao seu significado. Nós vamos trabalhar aí com a questão da linguística, né? Carapanã, Taperobá, Curumim, Igarapé e Mera.
Fazer careta, letra E. Canal entre ilhas ou entre ilhas e o continente, letra D. Muriçoca, pernilongo, letra A. Criança, letra C. E cajá, letra B. Segunda questão. A linguagem da região norte recebe influência de quais povos? Nós vamos para a resposta. Recebe influência da língua tupi-guarani, falada pelos indígenas, e da portuguesa, que teve uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Terceira questão. Quais são as atrações turísticas da região? Nós temos a Ilha do Marajó, no Pará, aí as praias do Jalapão, no Tocantins, a Cachoeira Velha, no Tocantins, além das comunidades Mumbicas, Encontro das Águas, Dunas do Jalapão, Serra Geral, entre outras. Quarta questão. Explique a importância da extração da borracha na região norte para o desenvolvimento cultural da região. Resposta. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos, como o Teatro da Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. Página 50, e aí nós vamos para a nossa correção de atividade da página 50. Observe no mapa da região norte, selecione apenas um estado para pesquisar e descreva suas principais manifestações culturais. Cada um deveria ter escolhido um dos estados e feito a sua pesquisa sobre as manifestações culturais, como teatro, cinemas, a parte de danças e tudo que envolve a cultura da região, tá? Do estado. Fica a critério de cada aluno. Segunda questão. Sabemos que a cultura da região é muito conhecida em todo o Brasil. Cite algumas manifestações culturais. Aí vocês vão ter as lendas, artesanato e gastronomia para citar. Nas lendas, a lenda como da Iara, da cobra nonato, Segunda questão. Sabemos que a cultura da região norte é muito conhecida em todo o Brasil. Cite algumas manifestações culturais. Nós temos as lendas, como a lenda da Iara, da cobra norato, do barba ruiva, da vitória régia, do curupira e do irapuru. No artesanato nós temos peças de palha de cerâmica, muito conhecida como a cerâmica marajoara. E na gastronomia nós temos o pato no tucupi, caldeirada do tucunaré, maniçoba, tacacá e a tartaruga ensopada. Nos foguedos e nas festas, o Círio de Nazaré e o Festival Folclórico de Parintins. Não quer repetir a gastronomia, não? De novo. Morrendo já. Bebe água. Tudo Repete só a gastronomia. Na gastronomia da região norte, nós temos o pato no tucupi, caldeirada de tucunaré, maniçoba, tacacá e a tartaruga ensopada. Nos foguetes e nas festas, nós temos o Círio de Nazaré e o Festival Folclórico de Parintins. Então, pessoal, espero que todos tenham aproveitado nossas correções e façam um bom proveito desse conteúdo, desse material. E nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Boa sorte para todos e bom desempenho!